E por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. É fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída, com o povo e para o povo, e lutemos pela libertação de nossos irmãos e nossas irmãs que sofrem na opressão, que todos sejam libertos e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem famosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos, como eles, no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois, de fato, os filhos dos assassinos dos profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus inicia a boa notícia nos chamando a atenção, que ele começa falando para os escribas e fariseus hipócritas. Temos que olhar no nosso interior como nós estamos vivendo. Se em nosso interior o nosso mestre interior está nos ensinando e nos educando, se nós estamos deixando o nosso mestre interior nos ensinar e nos educar. Que os escribas e fariseus eram hipócritas. E por que Jesus fala que eles eram semelhantes aos sepulcros caiados? Porque eles diziam que eram justos por fora, mas por dentro, interiormente, estavam cheios de maldade, porque eles não agiam como Cristo está nos ensinando. Eles não tinham amor e nem caridade com o próximo. Eles eram como um sepulcro caiados. Vemos nesses grandes cemitérios, como na cidade de São Paulo, o cemitério da Consolação, na cidade de Nova York, Cemetery Center, esses cemitérios que têm esses sepulcros por fora, é de
prata, de bronze, de ouro, mas vai olhar lá dentro para ver como está. É cheio de podridão, cheio de podridão. E assim Jesus nos chama a atenção que às vezes, como eram os escribas e os fariseus, que eles diziam que viviam a justiça, mas não viviam, porque levantavam falso testemunho no próximo. E que faz levantar falso testemunho? Quem levanta falso testemunho no próximo é o diabo que está agindo no ente humano que levanta falso testemunho no próximo. É o que Jesus inicia falando dos fariseus, que eles eram como sepulcros caiados. É como ver esses grandes sepulcros nesses grandes cemitérios, nas grandes cidades. Como eu disse, na cidade de São Paulo, o cemitério da Consolação, que vê aqueles grandes sepulcros lá que tem por fora ou de ouro, de prata, de bronze, mas olha lá por dentro para ver. E também no cemitério na cidade de Nova York, o Cemitério Center, vê aqueles grandes túmulos de ouro, de bronze, mas olha por dentro, vai ver por dentro como que está a podridão. E assim é o ente humano que levanta falso testemunho no próximo, que não é prudente, que não ajuda o próximo, só vive levantando falso testemunho no próximo, deixa o diabo agir e levanta falso testemunho no próximo. É o sepulcro caiado. Que todos os entes humanos se convertam e se purifiquem interiormente. Se purifique interiormente e esteja branco como a neve. Por fora parecem famosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres. É do sepulcro caiado, como na realidade que transparece em nosso cotidiano. Eu digo, nesses grandes cemitérios das grandes cidades, como na cidade de São Paulo, o Cemitério da Consolação, na cidade de Nova York, o Cemitério Center, que é de prata, de bronze por fora, mas por dentro está cheio de ossos de cadáveres. E Jesus nos orienta, porque quem levanta falso testemunho no próximo fica como o cemitério, como o sepulcro caiado. Olha por fora, está brilhando, mas por dentro está na podridão. Que todos se convertam e se purifiquem, que todos façam penitência. Que os fariseus e os escribas, eles por fora pareciam justos aos olhos dos entes humanos, aos olhos dos seres humanos, mas por dentro estava cheio de hipocrisia e iniquidade, porque levantavam falso testemunho no próximo. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, vemos tantos seres humanos que levantam falso testemunho no próximo, e é o que Jesus nos chama a atenção na boa notícia de hoje. E Ele está nos chamando a atenção para que todos se convertam, que todos se purifiquem e façam penitência, e tenham a alma branca como a neve. Que todos façam penitência e se convertam. E na segunda parte, Jesus fala do sepulcro aos profetas, monumentos dos justos. Todos os profetas foram perseguidos e martirizados. Foi pela a iniquidade dos seres humanos, pela maldade dos seres humanos, que os seres humanos perseguiram os profetas, porque interiormente eles estavam na escuridão
cheio de podridão. Vemos tantos que parecem que estão vivos fisicamente, mas está morto. Está vivo, mas está morto. Porque por dentro, interiormente, está cheio de podridão, que vive levantando falso testemunho nos entes humanos. E Jesus, na segunda parte, nos chama a atenção falando dos profetas que foram perseguidos pela injustiça dos seres humanos, porque os seres humanos não deixavam o mestre interior agir. Eles perseguiram os profetas e estão perseguindo os profetas. Que tudo isso acontece, as perseguições, a injustiça, guerras, fomes. Vemos tantas coisas, tanto desastres, pestes, tudo pela maldade dos seres humanos, que os seres humanos não agem na lei de Deus. Os seres humanos que persegue, que levanta falso testemunho no próximo, está deixando o diabo agir. E que todos se convertam, que o diabo seja derrotado e que todos façam penitência e estejam com o evangelho na mente, nos lábios e no coração. Vamos testemunhar a boa notícia e gritar no deserto desse mundo ferido pela conversão de todos os seres humanos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, o refúgio dos pecadores, a causa de nossa alegria, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos façam penitência, sejam prudentes, tenham a ética do amor de Deus no coração e tenham amor e caridade com o próximo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Quando
sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, meu barco, meu abriga, que o pode enfim salvar. Meu barco, meu abriga, que o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende em mim teus braços, de amor serei